muito. E gostei muito do que a Lourdinha falou. Em particular porque a gente trabalha com essa questão das alternativas, a gente trabalha em extensão na Universidade Federal, vinculada à economia solidária. E uma das coisas que a gente tem refletido é criar espaços de autogestão que não fique só no microeconômico. E aí aparecem as cadeias produtivas, que são experiências muito incipientes. Nós, em particular, estamos indicados em uma, que é a cadeia de embalagem do vidro, que para trás pega recicladores e para frente a agroindústria familiar, um setor que hoje é oligopolizado pela Sandovan, outra empresa americana, que torna a vida a jusante muito difícil. Tá? Então a gente gostaria que tu comentasse isso. E outra coisa que outro autor, um autor que eu acho interessante, uma autora no caso, é uma francesa chamada Catherine Samari, que tem refletido sobre isso, e ela tem um livro muito importante sobre a Iugoslávia, que é o mercado contra a autogestão. Tá? E aí eu imagino que ela aponta em outros escritos a possibilidade de articulação entre plano e mercado, né? Um plano tratando daqueles bens que falam de bens de consumo coletivo, e eu acho que também o mercado interindustrial, para o qual a gente tem instrumentos de planejamento, e o mercado mais para essas questões mais pulverizadas, etc. Né? Ela se refere a uma discussão entre o Alec Nobel e o Mandel ao trabalhar esse tipo de questão. É isso. Conversa aí. Bom, eu não sou economista, então vou me permitir colocar duas questões que me parecem essenciais e que gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. A primeira questão é o seguinte: eu sou urbanista, então vou me permitir por aí. As cidades do mundo inteiro estão crescendo imensamente. E o grande capital está investindo muito aí, os resultados são enormes. E na cidade, propriamente, aqui Porto Alegre é um exemplo, das grandes cidades brasileiras são quase todas elas, existe um acento na discriminação social e na alienação. Alienação, lá o shopping, e o luxo, coisas desse tipo, mas a discriminação social é a colocação da moradia, como colocar isso, a mais distante possível, a pessoa para ir trabalhar distante da área urbana consolidada e do trabalho. Então a pessoa para ir trabalhar leva 2 horas para voltar, já perdeu um dia, que tem 8 horas para trabalhar no mínimo. Essa é a primeira questão, a questão do uso do solo, digamos assim, pelo efeito de economia, de mobilização da economia e de consequência. E a outra questão é a questão da mídia, que é outra questão essencial, né? Ou seja, daqui o exemplo do Brasil agora, né? Aí eu vou me permitir colocar algo que me parece ser a elite, a oposição não tem alternativa. Então procura jogar a nível da questão do moralismo e tal, da ética, coisa que até meio hipócrita que eles façam isso, mas de qualquer maneira eu me parece trabalhar. E a mídia é essencial nessa política. Isso para dar um exemplo. Teria outras questões de economia mesmo que a mídia determina. Eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro para a Lourdes, que ela trouxe um tema muito importante em relação à forma, a importância da inserção dos trabalhadores
o direito ao emprego, digamos, ou a melhor condição e a redução do exército industrial de reserva para que se tenha mais poder político, de barganha, de luta, de organização sindical, e sem dúvida é uma premissa fundamental do ponto de vista objetivo da inserção desse trabalhador, do entendimento enquanto classe social e das condições de luta, né, na relação capital-trabalho. E eu queria te perguntar do ponto de vista subjetivo, porque no Brasil, sobretudo no segundo mandato do governo Lula, teve a ampliação, enfim, o investimento do Estado para as grandes empreiteiras, construtoras e as obras de infraestrutura com o PAC e as parcerias públicas-privadas que agora têm privatizado setores importantes como aeroportos. Mas uma das contradições desse processo é que, de fato, a construção dessas obras, muitos trabalhadores estão nas obras geral, nas construções dos estádios, etc. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista subjetivo, o fato das maiores centrais sindicais serem vinculadas à política do governo fez com que esses trabalhadores em processo importante de greve ficassem abandonados. Eu tive 2 vezes a OAS aqui em Porto Alegre e, absolutamente, do ponto de vista sindical, não havia nenhuma liderança com condições políticas e consequência para apresentar um programa dos trabalhadores, que tem baixos salários, superexplorados, etc. Então, do ponto de vista subjetivo, eu queria te perguntar como tu vê essa questão. E para o professor Maldonado, né, que trouxe temas fundamentais, eu queria, para ele poder fazer o gancho no final, que ele falasse sobre a alternativa, porque, de fato, hoje existe essa encruzilhada, eu concordo muito com a tua caracterização do ponto de vista da austeridade. Nós estamos vendo o que está sendo realizado nos países europeus, a demissão, a retirada de direitos, o aumento de impostos, a diminuição de salário nominal, no caso da Grécia, é uma brutalidade. Tem resistência, semana passada teve uma greve em vários países da Europa, ainda é resistência, né? Não, enfim, não é ofensivo, ainda é defensivo, mas do ponto de vista da solução da crise, eu também creio que é necessário construir uma sociedade distinta em que os trabalhadores estejam livremente associados. Portanto, queria te deixar a pergunta para que possa fazer essa defesa para nós. Então, eu vou começar mais ou menos na ordem. Veja só, eu concordo, eu acho ótimo saber que você está com a mão na massa, exatamente na questão do empreendimento solidário, que eu mencionei que é da maior importância, que é onde eu não tenho nenhuma experiência, mas considero absolutamente fundamental. Mas eu considero fundamental espalhando essa perspectiva solidária, compartilhada, participativa em todos os outros níveis, não apenas no nível local do empreendimento produtivo, mas com um canal mesmo amplo de abertura de canais de pressão e participação amplos, uma mentalidade cooperativa em todos os níveis. Então eu até gostaria de ver depois você vai me passar essa bibliografia dessa francesa para eu trabalhar um pouco isso, mas eu vou ligar isso com a sua pergunta da questão urbana. Por exemplo, eu vou abordar na questão urbana aquilo que eu conheço melhor. Conheço como cidadã, de novo. Se a gente pegar, por exemplo, a questão do transporte, é uma tragédia a situação do transporte no Brasil. Em Brasília, em particular, é um absurdo. A gente está na boca do Palácio da Alvorada, na boca do Palácio do Planalto, e as pessoas levam diariamente 2 horas, quando tem transporte, para trabalhar. Isso é um absurdo. Isso significa aumentar a jornada de trabalho de 50%, porque é 2 horas para ir, 2 horas para voltar, para trabalhar. É só para isso. Então, é de um aumento de exploração, se quer, absurdo o que está acontecendo. Todo mundo sabe disso e ninguém toma providência. A providência é facílima. Falta dinheiro. Como falta dinheiro? Tem dinheiro para pagar uma porção de coisas. O que falta? Canal de pressão, de escuta, mas não é escuta só para escutar e tudo bem, é escuta e pressão. Eu vou ligar com uma outra coisa que tem um pouco a ver com o que você disse, mas mais com o que o Eduardo Maldonado disse no final. Não é o Estado que a gente quer controlando, mas começa pelo canal de pressão do Estado
E porque a mera criação desses canais, a mera criação desses núcleos de participação funciona como alternativas ao Estado e ao mercado. Se a sociedade estiver organizada de forma comunitária, por exemplo, como é o caso na sociedade solidária, mas para a discussão da questão urbana, para a discussão da questão da comunidade que vive dos empreendimentos onde o sindicato não está resolvendo, ela tem uma alternativa. Mas quando ela não tem esses canais, e, por exemplo, o canal sindical está complicado porque você hoje é governo, então você não tem alternativas. De sorte que eu acho que o que a gente vai fazer o que a gente tem que fazer é uma coisa muito mais ampla. A gente tem que reorganizar a sociedade de forma comunitária e reorganizar essa comunidade de forma cooperativa. É uma tarefa gigantesca, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Por isso, olhar as experiências de economia solidária, porque elas tiveram que resolver em micro tamanhos algumas coisas que a gente vai ter que pensar para uma organização maior. A mídia, se eu tenho uma organização comunitária, a mídia alternativa surgirá. Ou surgirá porque o poder dessas comunidades vai ter que ser assumido pela própria mídia, o que é mais difícil, ou surgirá como formas de fala alternativa, de escuta e de participação alternativa pela organização dessa comunidade dessa forma. Óbvio que isso é um sonho por enquanto, mas só deixará de ser um sonho se a gente começar a construir algumas alternativas, mesmo que locais no primeiro momento, a esse respeito. Eu lembro, por exemplo, os sem teto em Paris, agora a coisa já está pior, mas na época no auge do neoliberalismo, nos metrôs de Paris, tinha um jornal dos sem teto. Eles se organizaram e fizeram esse jornal e as pessoas compravam o jornal dentro do metrô para saber o que estava acontecendo. É óbvio que logo depois surgiu um jornal de direita também vendido no metrô. Mas pelo menos são canais alternativos de fala que são criados. O que eu acho que a gente devia ter era, primeiro, do ponto de vista numa perspectiva de esquerda, uma percepção de que isso tem que ser apoiado quando surgir, e uma percepção de que isso tem que ser estimulado pelas pessoas que, estando em locais onde se possa fazer alguma coisa do ponto de vista de alternativas de esquerda, a gente tem que estar aberto para isso, mas precisa ter essa ideia inicial construída para que isso seja tentado. As ideias estão aí, as experiências estão aí, mas elas vão e elas estão minando. Eu acho que é justamente potencializar essa alternativa que a gente precisa. Esse problema sindical é seríssimo. As únicas organizações que a gente tinha de fala e de pressão, elas estão frágeis, porque nós ganhamos algum espaço no poder político. Então isso me deixa acordar, ficar de acordo com o Maldonado, que não pode ser uma coisa só estatal, mas a gente tem que entrar no Estado e tem, enquanto Estado, trabalhar alternativas para substituí-lo, se for o caso, em algum momento. Eu acho que a gente tem que lutar em todas as frentes. Não é uma coisa simples. Bom, sobre a questão ali que o senhor colocou diretamente, então, mas assim, concordo, né, com o que foi dito aqui, então não tem mais nada a acrescentar. Então, sobre a questão que tu colocaste do uso urbano, né, e do solo, assim, na história da luta dos trabalhadores do capitalismo, sempre a questão da moradia teve um papel fundamental. Tanto quando a gente lê o livro do Engels, A Posição da Classe Trabalhadora, quando a gente lê o livro do Mike Davis, né, Planeta Favela, né, que aliás é muito, assim, parece que estamos falando da mesma coisa, né, que nada mudou, né. Então, na história sempre nós tivemos sempre essa questão do movimento de
dromedários para construir as suas residências. Né? Aqui um pequeno parênteses, vale lembrar que na Grande Depressão dos anos 30, o sistema capitalista de financiamento de residência, os empréstimos eram de 5 anos, se pagava durante 5 anos juros, e quando terminava o empréstimo se pagava integralmente, amortizava integralmente. As building societies faziam um esquema de empréstimo de 20 anos com uma amortização fixa, né? A prestação fixa. Né? E esse foi o modelo que, quando o Roosevelt mudou, adotou a regra que os trabalhadores tinham desenvolvido, e não a regra absurda que os capitalistas operavam. Né? Fechado parênteses. Então, assim, de fato, a questão da moradia é fundamental, mas a pergunta é: como que eu fazendo o uso racional do solo quando o objetivo é o lucro? Como é que faz isso? É porque não adianta, assim, nós vamos estar sempre falando de corrupção, não sei o quê, porque o lucro, o motivo do lucro está, né, ele é forte, né, é difícil. Então, em certos momentos a sociedade avança, faz uma restrição ao motivo lucro e daqui a pouco ele vence, né? Teve um caso, nossa, aqui, como é que é do Cais do Porto ali, a gente do Cais do Porto ali, né? Queriam fazer um prédio, assim, no antigo estaleiro. Né? E a minha aposta que daqui a pouco vamos fazer lá. Eu participei do plebiscito lá, montei contas, tal, mas essa aqui eu gostei da tocada ali na frente. Né? Então, se continuar a especulação imobiliária, vai ser. Quando a mídia, eu também concordo contigo, né? Inclusive, uma pessoa parente da Bela aqui teve um papel extremamente importante, né, na tentativa de construir um sistema de mídia democratizado. Né? E avançou, mas assim, eu não sei nem como é que está hoje, mas assim, acho que, né, não sei como é que resultou o processo, mas hoje a gente não percebe isso. Então, assim, de fato é a bandeira tradicional de democratizar a sociedade, entre eles, trazer isso. E a gente tem que resgatar isso, né? Para mim é isso. Sobre a questão da solução, que a Lurdinha falou aqui, eu me lembrei, que sou, digamos assim, não sou materialista, né? Mas acho que o sonho é importante. Me lembrei, quando ela falou aqui, do Brecht, um poema dele, que ele diz alguma coisa assim: as pessoas em geral olham a realidade e perguntam por quê. Eu penso uma outra sociedade e pergunto por que não. E eu acho que isso é importante, né? Assim, como o que a gente quer chegar lá, né? Nós temos que ter essa utopia, né? Essa coisa na frente, né? Que nos motiva, que nos dá, nos guia, ajuda a luta, né? Que na luta a gente perde o horizonte, né? Muito. Nessa questão específica, assim, da construção do socialismo à la Marx. Bom, aqui eu vou comprar briga com outros aqui. Mas é o seguinte, o meu ponto é que o debate sobre o socialismo, ele está datado, no seguinte, que a base da argumentação para a construção do socialismo está vinculada à experiência soviética. E essa experiência soviética, ela está muito ligada aos pensamentos de Plekhanov, de Lenin, etc., que tem muito a ver com o populismo russo e muito pouco a ver com Marx. Então, a visão que a gente tira dali, né, de construção de uma nova sociedade, ela está baseada em certos princípios que é radicalmente diferente de Marx. Entende o que é radicalmente diferente de Marx? Marx vê a construção da nova sociedade, né, da transição para uma sociedade socialista ou comunista, para ele são sinônimos, não faz diferença, socialismo e comunismo, né, é baseada na mudança das relações sociais de produção. O Lenin via como mudança da propriedade. Se tu estatizas os meios de produção do Estado dos trabalhadores, tu tem uma sociedade socialista.
Para Marx, tu não tem socialismo, tu tem capitalismo de Estado. Então, a questão é como é que tu muda as relações sociais de produção. A relação social de produção básica do capitalismo é a relação capital-trabalho. Então, a ideia de criar uma associação, união, associação de produtores livres, diferentes termos que usam mas justamente reunificar os produtores com os meios de produção, ou seja, formar empresas cooperativas. E essa é a base, como nós vemos uma sociedade socializada, a base de uma sociedade socializada, a base política tem que ser a democracia. Então a democracia tem que ser um instrumento básico de gestão. Mas obviamente que a democracia não pode ser uma tirania da maioria, ela tem que ter critérios mínimos de defesa das minorias, senão a maioria massacra a minoria. Então tu não pode ter essa forma. E veja que Marx também tem até uma visão bem radical da política, porque ele vê a política como sendo, sim, para construir o socialismo, como sendo uma política sem profissionais, desburocratizada. Essa é a visão que ele tem. Ou seja, de onde é que tira isso? Assim, qual é a experiência que ele pega? A Comuna de Paris. Ele diz, olha, a Comuna de Paris não fui eu, ninguém, eles, os trabalhadores, construíram uma solução altamente democrática, organizada, mas não tinha base material. Marx sabia, antes de começar, que a Comuna estava destinada a ser derrotada. Entende? Então, assim, eu quero dizer o seguinte, o que a gente tem que lutar, então, eu acho que tem uma questão da luta que é muito difícil, que é estabelecer um vínculo entre os trabalhadores empregados e os desempregados. Tem algumas pequenas experiências, mas isso é porque senão os desempregados ficam contra os empregados, vocês estão com privilégio, não sei o quê, então é um critério de divisão. Claro que tem outros critérios de divisão da classe trabalhadora, estão vinculados à questão de gênero, de raça, então, que são importantes levar. Então, tu tem um problema que é longo caminho de construção, né, de certas unidades. Luta pelo objetivo. Eu não acredito só em lutas assim, grandes futuros, né? Tu tem que fazer lutas específicas, a luta da moradia, né, a luta do transporte. São lutas práticas que os trabalhadores têm que ir construindo. Mas junto com isso tem que ser construído esse sonho, né, dessa outra sociedade, essa sociedade que vai operar sem políticos profissionais, que vai ser baseado na real participação coletiva das pessoas, né? Então, e isso nós temos que ir mudando as relações sociais de produção, e não adianta estatizar, né, criar estatismo, não sei o que, ao contrário, né? O Estado vai ser instrumento necessário para a gente poder, através do Estado, continuar esse processo, mas a gente tem que cuidar para não cair como foi lá na União Soviética. Os sovietes eram independentes, criativos, e o Partido Bolchevique foi lá e transformou, né, na sua política. Agradecemos a presença, voltamos então a todos à tarde, onde certamente